18h02 desta terça-feira, hoje dia 29 de setembro de 2020. Está no ar ao vivo, direto pelo nosso canal 14 da NET e através da internet, o nosso Estação São Léo. Você acompanha também através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com, através dos nossos parceiros Cleannet, a sua Clean TV, DSI TV, CDN TV, e está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook e no Instagram para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 e no nosso canal no YouTube. Uma bancada muito especial, uma bancada prata da casa, nessa terça-feira, para a gente conversar muito de política, André Rota. A gente deu a largada, começou a corrida eleitoral, começou os trancos e barrancos, já deu de tudo nesses primeiros 3 dias. Bah. Candidato que foi, que não foi, que deixou de ser. Novo Hamburgo está uma festa também, São Leopoldo está uma festa, o Vale dos Sinos em festa é a festa da democracia. A gente imaginava que seria só da democracia, mas a mãe Joana entra junto nessa conta. Muito boa noite, André Rota. Boa noite, Rodrigão. Boa noite a toda a audiência. Infelizmente, a festa da democracia tem também a mãe Joana que entra para esculhambar a festa, né? Mas eu acho que é válido. Só que, assim, infelizmente, ou talvez, quem sabe, para essas eleições, né, os eleitores comecem a ver isso e separar também quem quer participar de um processo eleitoral discutindo proposta e quem quer participar de um processo eleitoral armando confusão e fazendo o cabaré da mãe Joana. Não, quem falou em cabaré aqui foi tu. Tá bom, fazendo a casa da mãe Joana. A gente, até um amigo brincava, né, que a tia Carmen, famosa tia Carmen, amiga do Pedro Ernesto Denardim, é candidata a vereadora em Porto Alegre. Né? Sim. A gente já votou tantas vezes nos filhos, né? Por que não votar nelas agora? Muito boa noite, senhor Dr. Zambrano. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Meu irmão Bado Jacob, o André da República para fazer o Merchan. jabazinho. Né? Vale. E o Super Rodrigo. Tá? O Super Rodrigo é bom. Super Rodrigo. Gostei. Super Rodrigo para chefiar toda essa nossa equipe aqui tem que ser um super. É um time. É um time. Então, maravilha. O que a gente pode disputar assim em 4? Bocha, por exemplo. Bocha dá. Sim, bocha, escovão. Não, é em 4. Escovão. Canastra. Truco. Eu não sei jogar truco. Eu me criei no meio de gringo, mas é uma confusão o que demonstra um pouco de um problema de caráter. Tu não enfrentar o truco como deveria, tá? Na mente do advogado 4 sempre lembra quadrilha. Só porque a gente começou a falar de política, tu já vem apelar aqui. É quase a mesma coisa. Que barbaridade. Não, nós estávamos falando de cabaré da tia Carmen. Não, nós não. André Rota falou nisso. São 18 horas agora. Rodrigo falou da casa da mãe minutos e não dá pra ficar falando. O que é mais zona? A casa da mãe Joana, o cabaré da tia Carmen ou as eleições do Vale? Vamos respeitar a tia Carmen e a mãe Joana, com certeza. Respeitemos. Bado Jacob, muito boa noite. Bado, muda o rumo dessa prosa aí. Mas logo pra quê vocês vão pedir isso? Mas boa noite, André, nosso cervejeiro maior, comandante Rodrigo, e ao meu motorista, né, que hoje mais uma vez é o meu chofer, né, Mercedes, o cara que veio de Mercedes é chofer, né? Chofer. É uma Mercedes Marco Polo ou não? Não, eu bem me senti na banda. Isso. XXX. Mas boa noite, principalmente a quem nos acompanha aí nesse programa que está ficando tradicional e uma mania. E nos preparando, né, Rodrigo, para as eleições. Não tem como fugir desse assunto, até pelo viés que a gente tem de debater bastante essas questões políticas. A gente não é engessado, mas a política é bastante importante nas nossas vidas. E é muito, muito bom estar aqui novamente com essa bancada maravilhosa. Ô Bado, São Leopoldo tem 4 candidatos a prefeito.
Mas faz um barulho esses 4, hein? Fazem. Porto Alegre tem 13, Novo Hamburgo tem 7, 8. A gente está ainda decidindo, porque um que não quer sair, mas que quer sair, outro que quer entrar. Está aí na nossa audiência, abraço para o João Cariolato, tá nos acompanhando aqui também. Mas esses 4 fazem um barulhão, hein? Sim. Como é que foi essa largada, hein? Desde dos primeiros segundos do último domingo. A largada foi mais ou menos foi o reflexo ou foi a materialização daquilo que se previa. Foi como tu esperava? Todos contra ele, né? Todos contra ele, contra o atual prefeito Vanazzi. E Não seria diferente, a cadeira está com ele. Exatamente. Tem que tirar ele da cadeira para alguém sentar. E também que vai ser muito grande a disputa entre os, pelo menos em tese, opositores mais fortes, que é o delegado Eliomar e o Nado Teixeira, ou o Nado Teixeira e o delegado Eliomar. Até isso a gente tem que cuidar para não parecer que a gente está botando um na frente do outro. E se vê muito mais, assim, digamos, beliscadas entre os candidatos opositores, entre eles mesmo, do que contra o atual prefeito, porque eles vão ter que brigar entre eles para ver quem é que é mais viável para disputar com o prefeito Vanazzi, que num primeiro momento sai na frente, porque já está consolidado, tem o seu espaço relativamente consolidado, e o delegado Eliomar e o professor Nado vão ter que disputar, eles não vão poder ser muito gentis, fazer jogadinha ensaiada contra o prefeito e assim por diante. Vai ser interessante, mas eu acho que também, Leandro, que talvez seja o mais experiente, talvez não, é o mais experiente, porque já disputou a eleição, já foi vereador, foi um cara orgânico dentro de partidos políticos. Eu acho que do pescoço para baixo vai ser canela, né? Eu fui chefe de gabinete, fui procurador da administração, concorri 3 vezes, fui líder da juventude partidária, assumi como vereador e encerrei a parte minha de carreira partidária como presidente de partido. Fui até presidente do PTB. Ah, tu tá falando do PTB, não de partido. Desculpa, com todo respeito aí. Me sucedeu, né? Foi meu sucessor. Eu tive que consertar tudo. Do PTB. Não vamos falar disso. Mas assim, ó, a grande pergunta que eu ainda me faço, e eu não vou responder ela, eu vou repassar a pergunta para vocês me ajudarem a pensar. Existe lógica numa campanha eleitoral em vista do resultado? A gente pode pensar de uma forma lógica tentando achar esse resultado final que vai ter? Ou ele é aleatório pelo andar da própria campanha e do posicionamento das pessoas durante esse período? Eu vou dizer, eu tenho uma cabeça, eu tenho 20 anos de indústria metal mecânica. Deveria ser lógico, porque isso a gente até já conversou, né? E deveriam existir 2 lógicas, vamos dizer assim, né? 2 pensamentos em 2 momentos distintos. Eu acho que um momento é a pré-campanha, né? Então, na pré-campanha, tu tem que bolar uma estratégia de como o teu time... Vamos até fazer uma analogia com o futebol, né? Tu está treinando e tu vai entrar para o jogo. Então, eu acho que a pré-campanha deveria ser uma lógica muito bem estruturada. De uma certa maneira, isso aconteceu em São Leopoldo, né? Claro que dentro do como os egos e todas as aspirações políticas permitem, isso é uma lógica. E agora, eles têm os balizadores que vão sair sempre, que são as pesquisas. E essas pesquisas têm que dar para eles uma lógica de como eles vão trabalhar. Porque senão, se tu não tiver um plano de governo e uma lógica, digamos assim, né, que é o que a população tá respondendo ao teu plano de governo e a tua estratégia que tu definiu, aí tu vai ficar um bando de louco dando tiro para cada lado. Então eu acho que deveria existir sim um pré-planejamento e agora como é que o time vai jogar. Nada impede de chegar e começar a ver que o adversário está jogando de um jeito e começar o jogo. Eu acho que tem muita gente muito preparada fazendo isso, viu, Zambrano? Quero mandar um abraço para o Gildo Heckler, que está na nossa audiência. E opa, boa noite a todos, nobre amigo. Boa noite, Gildo, o homem do DCC, né? No Diário Contábil do Cidadão. Eu me lembro muito do Renato Gaúcho, Renato de Oliveira. Foi vereador por mais de 20 anos em Novo Hamburgo, dirigente do MDB, dirigente do PSDB também. E ele sempre fazia analogia
da campanha, da corrida eleitoral, com uma gincana. Tu prepara tudo para o dia da gincana. Só que tem um monte de provas que tem que estar bem organizado para te chegar lá no dia e ser o vencedor. Tem que começar a recolher o papel, o vidro, aquelas coisas, né, que forem possíveis das etapas para chegar naquele dia é ir para o abraço. E ele montava muito bem as campanhas dele, ele ajudou a desenvolver grande parte dos políticos que vieram depois na cidade, ele era um líder, né? Está aqui o Renato Gaúcho, né, hoje não protagonista da vida pública, mas continua participando também de partidos, enfim. Eu vejo essa figura de linguagem que ele usava como muito apropriada para isso. Tem muita gente que sabe correr essa corrida. Tem muita gente que acredita que é bola ao centro e chute canelada, como o Bado falou, e vamos embora. Mas tem gente que trabalha com pesquisa debaixo do braço. Científicas, né? Maneira Trabalha com tracking diário nos principais pontos de confluência, onde as pessoas pegam um ônibus ou nos bairros, e que conseguem chegar a uma precisão quase milimétrica, mais talvez do que Ibope, Datafolha, Vox Populi, sei lá o quê. Que conseguem chegar ao resultado, que conseguem saber exatamente como está o seu candidato dia a dia durante os 45 dias, antes era 90, né, desta eleição. Então, acho que tem muita gente sabendo o que fazem nesse negócio. Viu? E eu vou mais além. Nós estamos agora com um grande exemplo nas redes sociais, né, que está todo mundo falando, que é o caso da Manuela Dávila em Porto Alegre. Se a gente olhar aquilo, a gente vai ver toda a estratégia de campanha dela, né? A gente vai ver que tem muito planejamento, tem uma desassociação muito grande da antiga Manuela, de agora uma moça recatada, uma desassociação completa a toda a legenda, a toda a construção que ela fez do partido. Então existe. E eu não tenho certeza, mas o número que me falaram é que ela está liderando as pesquisas de Porto Alegre. Então eu acho que tem sim. Talvez falte aqui no Vale um pouco disso, né? Ou mais disso. Mas eu acredito que tem sim todo um planejamento para esse jogo. Nessa questão de planejamento, primeiro assim que ele é um planejamento ainda em função, isso claro, na visão que eu tenho, em função da nova realidade, do comportamento de tudo que cerca uma eleição, porque aquela eleição romântica de comer o carreteiro em lata de sardinha e visitar, essa eleição não existe mais. Até e ainda agravado com essa questão do coronavírus aí, que limitou mais ainda a movimentação. Então, até as coisas científicas, Rodrigo, elas não são assim, as coisas científicas, um contrassenso, elas ainda estão acontecendo de uma maneira empírica, porque ninguém sabe ainda, né? Como é que vai ser E esse lance que o André lembrou e se referiu a Manuela Dávila. Manuela Dávila talvez tenha sido, se não a primeira, uma das primeiras políticas que usou as mídias sociais de uma maneira... É verdade. Né? E aí, beleza? Pronto. Isso fazem quantos anos? 12? 12 anos. 14 anos. Talvez um pouco mais. E ela também se construiu... Deputada estadual mais votada do Rio Grande do Sul. Mas ela elegeu o Rosso lá em São Leopoldo com 12 mil votos. Ela levou um monte de... E ela se construiu, ela nunca... Claro, ela está se modernizando, mas ela não perdeu o perfil ideológico dela. E ela também, assim, eu acho que daí existe muita má vontade, até aquela coisa que virou tudo extremado hoje. A Manuela nunca se apresentou como aqueles bicho grilo, aquelas coisas excêntricas na política. Ela sempre foi muito bem situada, sempre teve um bom debate, sempre teve um bom argumento, e todo mundo se melhora. Ela optou por isso aí. Alguns conseguem ficar pior. Ela se melhorou e a carência de referências na esquerda está dando essa visibilidade maior para ela, porque Porto Alegre sempre foi uma meca da esquerda. Sim. É muito interessante estar aqui ao centro da mesa, nós dois, comungando do centro da mesa, né, Rodrigo? E ver a opinião através das palavras da minha direita e da minha esquerda sobre a mesma pessoa. Da tua extrema direita e da tua Parece que extrema não esquerda. estamos falando da mesma Manuela. Mas ela foi candidata a vice-presidente da República. Então. Ela está altamente cacifada. Sim. Ninguém tem dúvida da pós-graduação que ela fez enquanto era companheira lá do ministro Eduardo
Cardoso? Isso, José Falhou, Eduardo Cardoso. Meu Deus, falhou, desculpa. Que também ministro. não tem cara de petista, né? Não tem cara de petista, é ótimo. Eu, quando estive no PT, eu fui acusado disso o tempo todo. Pelos companheiros. Muito mais pelos companheiros. Eu era um burguês loucura. infiltrado. O Zambrano, o que a gente enxergou ontem foi Manuela Dávila, pós-debate na Rádio Gaúcha, Trend Topics no Brasil. Ela era uma das palavras mais faladas no Brasil a partir daquele debate. Falem Isso bem ou mostra falem mal, mas falem de mim, né? muito da tônica dela. E aí eu preciso dizer que, claro, esse Grenal estava montado, né? Claro. Muita gente defendendo ela, muita gente vibrando com o posicionamento. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir o debate. Eu vi só um pedacinho dele. assim, Eu recuperei ele ontem à noite, tá? Impecável dela. Ela foi perfeita no debate, assim como muita gente se saiu muito bem ali, assim como depois eu vou falar de Novo Hamburgo e amanhã de manhã tem na rádio ABC, né? Tem o debate de São Leopoldo. Né? Viu, Bardo? Eu te falei que era por agora que Amanhã, 103.3 FM, temos o debate da rádio ABC no jornal, no site do Jornal NH também, o debate dos candidatos a prefeito de São Leopoldo. Mas, André, dá tempo de fazer pesquisa em 45 dias para fazer esse acompanhamento? Tem dinheiro para isso, Bardo? Tem. Opa, eu vou te falar, e tem. Tem? O mesmo cabo eleitoral que é recrutado hoje, vamos falar a verdade, a gente sabe, né? Sim. Não, mas por Se que? é- Não mas podia só falar um- mentira A aqui gente pro pessoal. tem hoje lideranças e cabos eleitorais dentro das vilas. Esses cabos batem porta a porta das pessoas dizendo, eu gosto desse candidato, vota nele. Se essa pessoa sabe, ela vai dizer o seguinte, eu consegui conversar com 10 e não consegui conversar com 10, esse já é um termômetro de campanha. Eles têm esses termômetros, todos os cabos eleitorais hoje, talvez não usem. Daí seja uma coisa Ou que eu te falo. talvez tenham Mas alguns tem o mais termômetro. cabos do que outros, que é aquilo que eu sempre coloco para vocês das bases, né? Temos Acho 200 que pelo e- tempo curto, quanto mais base, mais longe tu consegue Temos chegar. 200. É só uma opinião lógica, Não, matemática. é óbvio Não, e é se real. temos 241 candidatos a vereadores em São Leopoldo, tu tem 241 termômetros, cada partido com 20, isso tu tem 4. Mas ela não é proporcional. Hoje eu estava vendo a nominata por partidos, até para fazer aquela... Regrinha de 3. a minha mentalização do cálculo matemático, quantas cadeiras por partido. Esse eu acho que vai tanto, esse aqui vai fazer uma. Tem partidos que vão dar Tá mais brigas difícil boas. de fazer, Tem partidos cravar. que tem 3 candidatos. 2 candidatos lá Né? do Então, RTB, lá do vice-prefeito, tem que blefada bonita que Então, deu aquele vestibular. assim, a proporcionalidade desses 200 e quantos? 241? 41. Né? A proporcionalidade desses 241 está dividida como entre os 3 principais, porque eu acho que o do PSOL é só o PSOL. Por isso eu falei dos outros 3. Sim, o PSOL tem candidatura única. Sim, e a base é só o PSOL. Na Isso. majoritária. Não tem outro partido que apoie o eu acho prefeito que do tem. PSOL. Não, eu acho que tem. Tem? Eu acho que tem sim. Não, ele eu vou falou ver pra aqui. gente semana Não, passada que não. não. Eu ainda, eu só acho Não, que mas como não vereador, acho que tem afiancio. outro partido que está apoiando. Não, como vereador, não. Bom, só se apoiando. Não, vice tem dele 3 só candidatos a apoia vereador. Aquela menina 3 que foi candidatos candidata a do PSOL. deputada aí, que é ali de São Leopoldo. Tem 3 candidatos do PSOL. A vereador e o candidato. Então vamos dividir os Mas em suma. 241 com 1, já ficou só 3. 20 por 3, pronto. Né? Mas eu acho que não dá essa matemática. Mas se não Eu dá, ainda não fiz, mas eu vou Não, fazer não Mas, pra Zambrano, nós. se não dá... Por partido, Até assim, te que entendo, apoia. Zambrano, mas assim, tu tem, digamos que tu tenha 2 grandes termômetros, então. Tu tem duas grandes frentes que tu poderia usar na campanha, que é os teus vereadores, que também tem os cabos eleitorais deles, Sim. e as tuas candidaturas a prefeito, que tu tem teus cabos eleitorais. Então tu tem um termômetro de campanha, que não uma pesquisa Gallup, que não um indicador, mas tu tem termômetros. E outra, tu já sabe hoje, eu sei, porque meus funcionários moram em vilas, tu já sabe, e eles também sabem. Quando tu tem uma pessoa que mora na vila, que é um cabo, que é um simpatizante do teu partido, essa pessoa já fala, nem vem aqui porque aqui tu não O consegue. que tu acha que está mais em alta nessa campanha? Cabo ou capitão? É uma pergunta. Sem chute. Sem Sem chute. Tá na nossa audiência o Renato Rocha dando buenas, Rodrigo Esteves, maravilha, o programa está de volta ao vivo na bancada. Obrigado, DJ Renato, obrigado pela tua audiência aí. Parceiro do nosso amigo Kleber Bump também, né? Kleber, candidato em São Léo. Aliás, a gente tem que ter cuidado agora com os candidatos que a gente fala. Dá um abraço para um, dá para o outro, já viu, né? Na audiência também Eliane Venites, a Solange Schaubach.
tá na nossa audiência. Tava com a gente também aqui. Deixa eu ver aqui. A Jordana Eutz, que bancada grande, Jordana. Hoje, 20h30, Vale News, nossa Vale TV. O Diogo Fabian está dizendo, ela é muito bem preparada, embora eu não goste. Eu acho que esse é o sentimento de quem gosta de política, entende política, vive política, né, Diogo? E não concorda, talvez, com o viés ideológico dela. Não tem como discutir a qualidade da candidata. É muito interessante quando a personalidade, né, fica acima do debate ideológico. Exato. Porque daí fica um debate bonito. Eu posso não Honesto, concordar né? contigo, Honesto. Claro. mas eu penso no teu argumento. Eu Claro. digo aqui em público que não, mas eu vou para casa e fico pensando. Isso acontece também num debate jurídico, né? É isso. A gente diz, não, mas depois a gente fica com aquele argumento e, mas será que ele não tinha razão? Essa é uma construção boa de futuro, porque ela abre portas. Esse cidadão que falou que não concorda, ele não fecha a porta Tanto para ela, que ele já escuta ela. contou com o apoio da nossa candidata a Senado, né? É. A Ana Amélia, né? Da Ana Amélia Lemos, É. que era de um campo político diametralmente oposto ao dela. Né? Fez campanha para ela, candidata a e prefeita. ver assim a projeção na que essa última eleição em menina Porto Alegre. teve, ainda, uma guria jovem ainda, que Miguel Rosseto é o candidato a vice dela. Cara da envergadura dele. Né? Cara, foi vice-governador, foi ministro, foi deputado. Foi cotado a cargos maiores até o Miguel Rosseto, né? Exato, então foi ministro Internamente, da assim, do PT, de ser Não, candidato a à senador. presidência da República, senadora, candidato a ser candidato a governador. que é o, Eu acho que ele chegou a ser candidato a governador, não? Sim, foi. Foi candidato a governador pelo PT. E né? trazendo Na isso eleição para passada foi ele o candidato. Na última agora. É. Né? e trazendo isso para nossa Não política, foi pro segundo turno, a gente esquece, né? Exatamente. trazendo isso para nossa política capilar e voltando à provocação inicial do Rodrigo no início do debate, né? Para nós, principalmente dessa bancada, né? Que bom seria que nós tivéssemos em todo o Vale candidatos tão preparados quanto a Manuela Dávila, que pudessem fazer um discurso ideológico e de propostas e não começar, hoje nós estamos terça-feira, 2 dias depois do lançamento da campanha, rolando baixaria nas redes sociais, um contra o outro. A rede social ela é propícia à baixaria para qualquer coisa. Na política vai ser um catalisador, porque Não, aí mas- entra uma emoção muito forte. Beleza, mas o candidato falando mal de outro candidato aí é muito Mas onde que ele falaria hoje? É a diferença dessa Mas normalmente campanha. solta os pitbull, né? Não Lembrando. tem aquele Não vai ônibus ele, parado né? lá, o trio elétrico no meio da rua para inflamadamente Mas se nem fazer era a ele comício. que ia lá subir no caminhão e ficava rodando pela cidade. Tinha alguém que fazia Agora isso, é né? ali, vai ser ali. E quanto mais próximo O da pessoal tem data pro se fight chegar, pessoalmente, André. Bah, olha. Opa. entre cabos e capitães, nós temos exemplos de capitães que fazem um tipo de campanha bélica, porque ele é treinado para a guerra. Portanto, isso pode ser um exemplo porque deu certo nacionalmente. Tem pessoas que gostam Pois desse mas tipo aí, de aí campanha. tem uma linguagem, uma figura mais antiga do que essa, né? Sun Tzu, por exemplo, que diria que as pessoas medem bem suas forças antes de irem para a belicosidade de uma ação, né? Então, o melhor exército é aquele que ganha uma guerra sem precisar ir a campo, né? Eu tô vendo Agora, tem uma, gente que gosta de uma pelejar série, mesmo. comecei a Mas ver... quando só dá para aparecer pela guerra, ou só se tem chance no tiro, eu tô vendo uma série Perde a população. que é política. O enredo dela, tudo é na Dinamarca. Então, e é uma série dinamarquesa impressionante, assim. Então, tem nome a série, inclusive. tem, como é que é o nome do parlamento deles lá? Boelker, né? O nome da série é o nome do parlamento lá da Dinamarca. Lá. Mas assim, primeiro assim pela diferença de Não mundos, tem André. nenhum Otelo entre os personagens, assim, por exemplo. Não. Só para entender. Tá Assim, primeiro assim pela peculiaridade. Então a primeira-ministra vai de bicicleta para aí, tipo, ela chega em casa, faz a comida pro marido, né? Os filhos, né? Não sei, sabe assim, e realmente eles se baseiam na realidade deles. Mas ao mesmo tempo eles também vão nos bastidores, tá? Que a política ela é suja em todo lugar. Ela é rasa em todo lugar, o bastidor da política ela é rasa em todo lugar. Ela é uma competição. Exatamente. Nunca deixa de ser uma competição. E aí vem assim, talvez eu já tenha falado, e eu pelo menos eu escutei dessa pessoa, talvez o Leandro, não sei se o meu querido amigo, assim, a gente
ficou amigo numa eleição lá em São Leopoldo, a gente se aproximou bastante do Dr. Olímpio Albrecht, e ele dizia, ele me chamava de judeu: "Ô judeu, tu quer conhecer a alma humana? Tu entra na política. A alma humana fica..." Aí desiste da humanidade e pronto. Exatamente. Ele disse: "Tu quer conhecer a alma humana, tu entra na política." Ô, Bado, que história é essa de olhar a série dinamarquesa, hein? Assim, é impressionante. Como é que tu descobriu o cinema dinamarquês? Nem eles sabem que existe. É na Netflix. Tem no Netflix. Ela tem Estão série... fazendo, inclusive, uma carta de agradecimento da Dinamarca, porque tem um espectador a Ganharam nível mundial. Mas deixa eu falar uma coisa, Bado, quem é. quanto ao que tu falou. Eu concordo, tá? Ninguém aqui é ingênuo para não pensar que a política não é suja, não é rasa em qualquer lugar do mundo. Mas a grande diferença que a gente está vendo, e aí vamos comparar, que a gente acabou de fazer essa comparação com Porto Alegre, né? Em São Leopoldo ou no Vale dos Sinos para outros lugares, assim como para a Dinamarca, é o seguinte: tu pode fazer tudo isso, mas eu acho que é muito mais legal que tu faça isso tudo nos bastidores, né? E tu entre para nós e mostre para nós uma discussão conceitual, que tu alfinete o outro, deixe o outro com uma saia justa, do que tu chegar aí na frente nossa de nós eleitores, tu ficar falando que o outro não paga pensão, sabe? Eu não vou nem dar exemplos da política capilé, mas seria muito mais, pelo menos para o meu ver, né, como eleitor, que de frente a nós se debatesse as propostas, se tivesse a habilidade de colocar o outro cada vez mais em saia justa e, obviamente, nos bastidores fizesse a política suja, do que lavasse a roupa... Eu até ia fazer uma analogia, vou fazer diferente ela. Que se lavasse a roupa suja em casa e não se lavasse a roupa suja no Facebook, no Instagram, nas redes sociais e agora Eu nos acho debates. que eles nem lavam a roupa suja, eles apresentam a roupa suja. É. Né? E outra coisa, André, opinião minha de que isso acontece mais quando há um debate pessoalizado, Que é o que mais acontece. onde hoje em dia, né? existe a influência da pessoa, do ser, do CPF ali, não só do candidato. Ou da proposta. Ou da proposta, ou das ideias, ou dos partidos. Eu estou contra o Rodrigo numa disputa, mas é porque eu e ele, pessoas, não nos gostamos, tem coisas particulares a colocar na mesa. Então isso fica muito visceral e São Leopoldo está marcada por uma ruptura muito maior de querer PT ou não querer PT, que foi uma discussão nacional, e ela, no meu ponto de vista, ela se pontua muito na divisão do Nada e de Eliomar, que eram parceiros. Porque, voltando àquela minha pergunta da lógica, a lógica me diria que os dois deveriam estar juntos nesse enfrentamento. Se não foi seguida a lógica, eu tenho a liberdade de pensar de que existem fatores pessoais envolvidos. E aí vai ser uma disputa Mas essa lógica pessoal, de egos vem de fora para misturados. dentro. Essa lógica vem de fora para dentro, porque a lógica entre eles... O que é isso aí na tua mão, Bato? É o meu gel. meu gel. A lógica assim foi que eles nunca iam se acertar. Essa era a lógica de quem via, né? Eles nunca iam se Não, acertar. só tu apostou todas as tuas fichas nisso e errou. Mas Mas assim, o diabo não, porque ele é o diabo, né? velho. Exatamente. Mas tu quer ver uma coisa assim, ainda voltando lá para a série dinamarquesa, mas é interessante. Da qual não Tá sabemos o estimulado nome. nessa série. Vou mas pesquisar tu aqui quer pra ver uma deixar coisa animal. assim, ó, aí é a diferença. Existe a sujeira, existe o ralo, a confraria do ralo também funciona por lá. Mas daí foi a decisão de uma eleição. Aí uma mulher lá, que era uma das protagonistas, não quis usar uma grande falcatrua do cara, que o cara, por engano, o primeiro-ministro, em vez de pagar uma compra lá de 50 coroas, que é a moeda lá da Dinamarca, que seria $10, pegou o cartão errado e pagou com o cartão corporativo. E aí alguém fez... E aí quiseram usar aquilo e a mulher, uma das concorrentes, não, eu não vou, isso aí não tem. Bado, vamos mudar de continente aí. Não vamos aqui pro sul, vamos ficar no hemisfério norte aí. Eu adorei um post que tu colocou essa noite, hoje de manhã. Borgen. Isso. Uma soberba série dinamarquesa. Crendo eu que na Dinamarca eles falem mais próximo do alemão lá, deve ser algo como exatamente. Borgen. Isso, Borgen. é o Borgen. parlamento deles lá. Borgen é o Não acho que é parlamento. Borgen? Não. Acho que é Borgen. Eu sei lá. G, não, né? É que o teu dinamarquês é mais dali da do mais lado da chegou ali Groenlândia. mais próximo. O teu é mais... É aquele lado Tu da Alemanha fazia lá da Groenlândia. referência
da notícia do presidente Trump, Bado Jacob. Não, é que daí a gente tem que ironizar. Eu não perco, eu perco algumas. Eu faço alguns beiços contra mim, mas eu não posso perder uma oportunidade. Que eu sempre digo que o Brasil é o único país do mundo que 99% da população é de pelado e está devendo por cheque especial e se considera um capitalista, sem dinheiro. Eu sempre digo, capitalista tem que ter capital, não é isso aí? É isso. Não existe capitalismo sem capital. E isso é 1% da população brasileira que tem, e olhe lá. E aí o Mr. Trump, $750, Leandro. Imposto de renda? Isso. Eu paguei mais, mas nós pagamos 10 vezes por mês mais imposto de renda do que ele. Tu, Bado, fala por ti, eu não. Não, Tu, vocês sim. pagam, vocês não tem nem o fiscal de imposto de Tu, renda sim. vendo o programa aqui. Mas daí o que acontece é um absurdo. Aí hoje o Diogo Funk, que é uma enciclopédia, e ele está mais lá nos Estados Unidos que aqui, diz, mas lá tem prejuízos, que ele pode compensar os prejuízos, cai mais uma lenda, mais um mito. De que ele era homem que não tem prejuízo. Que era um mega empresário bem sucedido. Então ele está compensando o prejuízo há 10 anos, né? E ostenta coisas diferentes. Mas acho que o fisco vai incomodar ele. Acho que o New York Times puxou, viu? Mas a dúvida é o quanto isso cola nele, né? Porque o eleitor dele não está preocupado. Exatamente, mas o eleitor dele tem o mesmo perfil do Bolsonaro. É isso que eu queria dizer. Mas só um pouquinho, Bado. Aí agora, a minha dele. posição de mais direita do que tu, eu vou replicar e vou fazer uma réplica ao teu pensamento. O Donald Trump ganhou em estados onde existia maior número de desempregados e onde o discurso dele nacionalista com a prática, que eu não sei o quanto ele fez, né? Nós estamos muito longe para julgar, foi onde justamente teve mais aderência. Por quê? Porque ele ganhou principalmente, e aí eu sei porque eu acompanhei isso, porque eu vim da área metal mecânica, ele ganhou principalmente lá na área de Detroit. Não, Made in USA. É os que querem que não se fabrique mais na China. O eleitor do Trump é muito diferente do eleitor do Bolsonaro. Talvez em ideologia seja diferente, mas o que se pregou no Brasil aqui não foi nem de perto o que se pediu, o que o eleitorado do Trump pediu para ele fazer, e agora veremos na urna se ele vai ter essa aprovação ou não. Pediu não, né? Ele prometeu que ia construir o tal do muro, não prometeu, não conseguiu construir e por aí vai. Foi um farrão, né? Tudo bem, mas... Aliás, tu também tá virado um fanfarrão. O André não tá virado um fanfarrão? Tá virado um fanfarrão. Não, porque olha só, ele continua dizendo que ele veio da área metal mecânica, faz 20 anos que ele vende água e cerveja e... Eu quero ver a carteira, Faz 7 anos só que eu tô na cerveja. Já foi filiado ao PT? Comandante Rodrigo. Eu tava na posição contrária da mesa. Eu quero saber em que função tu trabalhava lá na metalúrgica. O comandante... Tá surfando. Comandante Rodrigo, informação importante tem. Opa, tem prioridade. Recebi agora aqui que o ex-vereador e suplente de vereador, Aurélio da Padaria, teve sua candidatura impugnada. O pai da Samélia, né? Isso. Do site tribunal constava as contas reprovadas. Aurélio impugnado pelo MP. O Aurélio que infelizmente teve o Covid, né? E aí todo mundo acabou falando dele. Nossa, uma situação muito triste, né? Passou muito mal, ficou muito próximo da morte, né? Mas isso aí são Mas essa é a época de impugnações, é a época das brigas. Às vezes é um documento. A gente aqui, Bando, a gente viveu alguns momentos. Vanazzi, aí vai sofrer impugnações. Então, o candidato Vanazzi... Eu acho que isso é natural hoje em dia. Vieram duas Faz ondas parte já da de fofoca, democracia. Né? Já vieram 2 ondas de fofoca. Ou 3, depende do ponto de vista. 3 já. Que estaria caçado, que tem processo contra ele. A primeira onda foi assim uma coisa muito definitiva e muito fake, vamos dizer assim. Aí depois veio uma segunda onda mais real, né? E uma terceira onda jurídica agora, que eu acho que é essa que o Gutierrez, assim, vou nominar essa para a gente identificar, porque saiu como notícia, né? Porque ele como advogado partidário. Todos os meios. Né? E vai para uma discussão técnica da diferença, que é muito, agora é o advogado que está falando, ela não é nem tênue, ela é assim, etérea. A diferença do que é para ser a lei do ficha limpa e o que sai nas condenações criminais.
porque ela não é, a lei do ficha limpa não está no direito penal, só para tentar assim explicar um pouco melhor o que eu estou dizendo. É uma lei que usa de uma condenação do direito penal para ter efeitos eleitorais. Então ela pinça algumas coisas que tem que estar lá na decisão criminal para ela valer aqui. Não adianta mostrar, eu não enxergo nada, depois eu leio. Depois tu me pergunta e eu te leio o que é em relação ao Aurélio, tá? Porque, até porque tu pode falar isso aí com E aí, com base. então, a lei eleitoral, ela quer ser mais ampla daquilo que a lei penal está colocando. Perfeito. Então, o Ministério Público tenta mesmo, é uma função dele, é sempre agir pelo excesso de zelo, a função do Ministério Público é essa, Nem né? sempre, né? Tem função, Não. mas nem sempre. Isso no Brasil tem um monte de nem sempre, né? A gente Ministério tem Público dá o metalúrgico, tiro e depois pergunta a gente quem tem é. metalúrgico Mas de eles- direita, a gente tem empresário de esquerda. O Brasil é isso aí tudo, não é? Que o Aliás, cafetão se circulou apaixona. muito uma Empresário Mercedes... Uma Mercedes Então, que estava com propaganda do cartaz do candidato do PT em Novo Hamburgo, do candidato Tarcísio, assim. Não é a tua é emplacada em Soléu. São Leão, tá bem. Né? Mas assim, só para encerrar isso aí, E que não é tem meio nada de chato errado, esse né? debate, as nossas leis, elas então, na hora que as duas se encontram, essa linha, a gente pode colocar a régua um pouquinho mais para lá ou mais para cá, conforme o gosto do cliente. Bem. Como advogado. E o promotor coloca como a seu gosto. E o juiz não é tão isento assim, porque estamos num país que criou a pré-campanha que é proibida. Não se pode agora a gente oficializou que eu não posso dizer que sou candidato. Não, você não pode pedir de voto, o resto pode tudo. Mas se eu disser que eu sou um pré-candidato, eu estou fazendo a mesma coisa sem o número. Isso. Né? E na campanha E daí começa passada um ano antes, ainda, né? eu me recordo do Chico, candidato em São Leopoldo, porque foi lá no meu programa na rádio, ele disse, eu não sou pré-candidato, eu já sou candidato, meu número é tal e bababá, e abriu muito antes de começar a eleição, ganhou uma multa, acho que de R$200 ou R$300, e disse, valeu a pena. Então, este Brasil é o Brasil que analisa o que pode, o que não pode, e que chega lá em Brasília. E aí a grande loucura, né, que as pessoas que não convivem nesse mundo do direito não entendem, em que os próprios ministros, que deveriam ser os top, mega, hiper, fica 5-5, ou 6-5, um briga com o outro, xinga. Isso mostra que nada é tão claro assim desde a base. Tá na nossa audiência Marcos Crefe, neto do primeiro prefeito de Novo Hamburgo, primeiro intendente de Novo Hamburgo, Jacó Crefe, neto. Não é o Jairo pai, Cuba, não é o pai né? do vice-prefeito de São José. Pai do Luciano Trabalhou Crefe. comigo lá no Opa. União. Opa. Marquinhos, um dos caras No que União? mais... Sim, foi meu... Ele fazia lá, dava uma assessoria. União da Charlot? Isso, dava um então tempo. na época do eu não seu sei Romeu, se não isso? foi ele que indicou teu pai pra mim. Muito bem. Me Isso aqui é um responde nepotismo essa aí, que eu Marcos. tô no meio aqui. Mais ou menos, é possível que sim. Entendi agora. O Jairo Cuba, grande Jairão. Jairão, daqui a pouco, meu Grêmio entra em campo. Tô preocupado porque a nossa dupla de zagueira ela é tão afinada que até Covid junto Pois pega. é, isso é algo... Tô preocupado, suspeito. não. Oh, que isso, Bato? Também é gremista, não Não, fala são assim. próximos, é? São muito próximos, trabalham junto o tempo todo, imagina. E no próximo sábado tem Grenal, né? Então a gente não pode deixar baixar a guarda para esse pessoal aí, viu, Obado? Mas também o Mas Internacional deixa nós joga ganhar hoje. pelo amor de Deus. O Internacional ganha hoje, tá? É a chance que vocês têm agora. É o Grenal mais inútil, porque é só 3 O pontos. Moacir da Lockfair Fechadoras, grande, Moa, obrigado pelo carinho da tua audiência, meu amigo. Meu amigo Anderson Bittencourt, da onde? Santa Maria, tá falando? São Gabriel, onde é que tu anda, Anderson? Grande abraço, obrigado pelo carinho da tua audiência. O Anderson também que acompanha a política na sua região. E a Jordana Endes, eu te estou dizendo aqui, Zambrano vai quando a candidata? Já fui várias vezes. Isso já passou. 3 vezes, tá? Já Jordana? fui. Ele jura que não irá mais. Não juro não. Eu irei um dia de novo quando eu tiver estabilizado, mas não irei nunca mais, eu acho, pro legislativo. Mas tem o eu acho, tá? Opa. O dia que eu Vai pras for, cabeças, André o dia Rota. que eu for, não, porque hoje eu vendo as nominatas de gente que nunca foi nada e tá concorrendo, eu também Tu te posso. sente apropriado a qualquer Não, coisa? eu já fui. Tá bem, Por currículo eu tô melhor do que muito candidato. tá bem. Então eu também posso um dia pleitear ser vice de alguém.
Até, Leandro, as contas, chegasse a ver aqui que a impugnação, porque as contas dele como presidente da Câmara em 2015 foram reprovadas pelo... Essa questão de contas é sempre um assunto... Se a gente estava falando antes, eu, né? Estava falando... Eu vou... Do direito Fala penal, que eu vou te alfinetar, justamente nessa história das contas. Do direito penal e do direito eleitoral, nós temos ainda o contábil junto. De dois lados, do candidato, que tem que prestar contas, e de quem exerce cargos, que também precisa prestar contas, e aí passa por um tribunal de contas que impugna e muitas vezes tem que ser ou votado na Câmara, aprovação ou não. Foi uma lenga-lenga já em São Leopoldo com o próprio Vanazzi da outra vez. De algumas contas, né? Então... Quando entram números ainda, o que pode e o que não pode, a gente mexe até na matemática para ajustar o que quer. O PTB teve um grande problema a nível, acho que foi estadual, de prestações de contas na eleição passada, e todos os candidatos tiveram que manter suas candidaturas a deputado na justiça. Então, as contas também complicam. Faz de conta que funciona. Deixa eu te alfinetar. Oba. Mas como é que um candidato a vereador teve umas contas reprovadas e não pode ser candidato, e um prefeito que teve contas reprovadas... Ai. Boa pergunta. Ótima pergunta. Que tudo não bem, esperava uma alfinetada pior de ti. Vamos dizer que o prefeito, para ser condenado, ele tem duas esferas, né? A esfera técnica, que E é a o Tribunal política. de Contas, e a esfera política. Então, assim, na esfera técnica é reprovado, na esfera política é aprovado, mas na esfera técnica ele pode continuar concorrendo. Exatamente. E a outra parte que não tem esse benefício do julgamento político, ela vai ter um julgamento jurídico das contas. Que confusão, né? É isso que eu estou dizendo, é Mas se é tanta técnico- norma se é para técnico- proteger que piora muito Aí mais. sim chegamos para proteger, né? Pra Porque se proteger. tecnicamente as contas de um prefeito, de um vereador, de um... Eu duvido de Presidente- explicar para um alemão, para um japonês, que a conta não aprovada pode depois ser aprovada por quem não é técnico. Não, ou se ela pode ser reprovada e depois aprovada. Então, para que ela vai para lá para ser reprovada? Pesos e medidas, mas se tem um mesmo peso, uma mesma medida que faz com que uma conta seja reprovada tecnicamente, possa ser aprovada politicamente, e neste caso a pessoa não é inelegível, por que neste caso de um vereador que tem uma conta tecnicamente reprovada, ele não pode ser candidato? É porque Deveria ele não valer. tem o mesmo benefício do rei, que é o prefeito. Mas eu Assim pioro é a o rei. situação. Eu digo por que existe essa reprovação técnica se ela vai para o julgamento político, então passa direto para o político. Eu podia ser. quero provocar vocês Ela não tem validade nenhuma? em torno do que está posto aqui. A gente começa agora a discutir com os candidatos os seus planos de governo. Vai dar para falar de plano de governo ou vai ficar nessa briga o tempo todo? Hein? Não. Primeiro que não tem plano de O que governo. É é muito um forte plano? o que a gente vai... Qual é o plano de governo que Não, vai ter... Existem planos de governo, sim. Eu até já vi dois Existem candidatos, palavras... Não, é só entrar no site do TRE. Não, tá tem lá. plano. Não, tem lá. Tem Tá lá. plano de Quer ver governo. uma coisa? Mas é isso, é pra inglês hoje ver eu ou é recebi, quente? eu recebi É as pensado. propostas na área da saúde dos 4 candidatos lá de São Leopoldo. A gente está preparando uma matéria. Primeiro, assim, é que são coisas que fogem da realidade. Para mais. E, principalmente, São impossíveis de realizar. e outras, assim, Praticamente até impossíveis. tecnicamente o pessoal não está sabendo, por exemplo, o que é o Hospital de São Leopoldo, como funciona o Sistema Único de Saúde, quem banca, quem patrocina, quem sabe. Ô Bato, o prefeito Vanazzi ele fez um grande trabalho de recuperação do Hospital Municipal. Dentro da realidade que Do tinha, centenário. acho que ele fez melhorias. Mas precisa de muito Não, mais. precisa- é que aquilo ali é o E hospital. falta o galo cinza que chegue e resolva isso. O que são planos e o que é realidade? Eu fiz muitos planos na vida que eu não realizei porque faltou dinheiro. Tem alguma coisa mais importante do que isso para São Leopoldo? Conseguir dinheiro. Eu quero Não, ver não, o plano não, de não, ter não. dinheiro para Para, fazer as para. coisas. Para, tu tá falando que nem político. Eu sou? Pois agora tu tá do lado do povo, Não, aqui, eu discutindo as concordo questões com o reais Rodrigo. do dia a dia. Se a gente Eu definir- acho que o Tu tá prefeito dizendo qual a Vanazzi, prioridade para São o Leopoldo? prefeito Vanazzi pegou um rojão na mão,
fez um baita trabalho de reconstrução do Hospital Municipal. Há quanto do tempo Centenário. o Hospital Centenário já é prioridade política? Elegeu Mas é que nem Aníbal Moacir. educação, é que nem educação. Os caras promete, chega na hora. A educação não é construir uma escola, é uma teoria. O hospital Isso. ele é muito físico. Isso. A gente vê. Isso. mais Não é fácil de investir resolver. em saúde, estamos falando hospital. Isso. Hospital são 3 coisas: estrutura física, Perfeito. equipamentos e Perfeito. profissionais. Isso aí. O mais fácil é construir a física. Sim, o prédio é uma vez na vida. Eu estudei muito E ele isso tá lá feito desde uma a vez na outra vida. campanha e vi que para tudo isso o planejamento tem que passar por muito dinheiro, por isso eu falei antes. Mas eu concordo. Passar O por muito Hospital dinheiro e Centenário pela é o mesmo. e Eu pela nasci corporação. no Centenário, Não, 1973. mas aí- Minha filha nasceu no Centenário E é o também. mesmo, ele é igual. Se botar a foto, era mais bonito na minha foto, a pintura, o Zambrano, acabamento dele. Vamos recuperar a história, porque, desculpa... Cabe eu vou- ainda dizer, vamos vou fazer falar- outro hospital? Mas parei. Advogado Leandro Zambrano, que mente iluminada, diz Olha o João só. Pedro Cruz. Como a gente tem os puxa-saco, o que o querido. Rodrigo Obrigado. tá Mas eu Não, ia falar... só viu? antes Ia de tu falar- defender, deixa- antes de tu defender, deixa eu falar a verdade. Não, Deixa eu não, falar não, os tô números defendendo a verdade, verdadeiros. não, é a tua verdade. Não, mas eu não ia defender ninguém, só queria acrescentar o que o JP falou ali. E não é porque o Leandro me dá carona naquela Mercedes maravilhosa ali, mas como agrega, né? Que notável saber esse menino tem, né, Rodrigo? É? É impressionante. Sabe? Não, É. eu falo isso. A Mas- partir de sabe? terça, meu cachê é o dobro semana que vem, certo? Sim, é mais ou menos como a Dilma. E assim. tanto Isso. assim é que o doutor Federico Top. Betti, tu conhece? Claro que sim. Tá Não tem uma mandando um meta. abraço e saudando a presença do Zambrano É, aqui. Ele mas- que nos passou a O informação. Frederico Mas é deixa eu- um Vai- alerta das notícias eleitorais. Isso Ele aí. está sempre um radarzinho ali, ó. A gente pode abrir mão de André Rota e Bado Jacob, mas já não abre mais mão do doutor Zambrano aqui nesse espaço. Isso aí. Tenha E o Frederico certeza disso. Betti é uma baita pauta, viu? Tenha certeza Leandro não vai deixar o mentir convidado. sozinho. Agora Mas que o meu deixa- ego não cabe mais na mesa, vamos ouvir o André. Fala, André. Mas Saúde e Hospital Centenário é a pauta. o Rodrigo tem muita razão e eu sempre falo isso, tá? Isso que nós estamos passando por São Leopoldo não é uma questão de São Leopoldo, tá? Isso é uma questão estrutural da política brasileira. E isso foi muito bem retratado no seriado Netflix que chama O Mecanismo. Então, o mecanismo e agora vamos botar o mecanismo em São Eu Leopoldo. dei cancho para esse pessoal falar. A gente né? pega e fala o seguinte, ó, vamos melhorar o Hospital Centenário, Isso meleja ali que tá eu a base melhoro. da Lava Jato nesse Aí, filmezinho. quando eu entro para governar, eu não melhoro o Hospital Centenário. Sabe por quê? Porque depois eu quero usar isso para me trampolizar na política de Não. novo. E isso é uma questão de Não decisões. foi isso que eu disse, André. Não, Eu e- disse mas que o prefeito Vanazzi encarou o problema de frente, era um rabo Fez de muito cometa. me desculpa, Nossa, fez muito o pouco. hospital Os não números- o número operava. Não, só um pouquinho. Ele fez muito pouco. Ele podia ter feito muito mais pela saúde de São Leopoldo. Também queria, Entendeu? cobro isso. A Fátima Daut não conseguiu construir um novo hospital em Novo Hamburgo, da Unimed, em parcerias? Não, a Unimed fez um Mas projeto foi uma estava muito parceria tempo construída. parado, ela tirou, Não, ela mas não fez tem nada a tudo ver bem, com a mas coisa é- pública. Não é da Não, coisa pública. mas é uma parceria. É o privado Não, mas que fez parceria tempo porque ela recorde. Por consegue que São botar Leopoldo não tem? alguém que não só é um pouquinho. conveniado lá. Bado, a questão é o seguinte, nós precisamos resolver a saúde pública de São Leopoldo. Pois é, mas é que Isso tu pode citou ser um resolvido- exemplo de Novo Hamburgo. Isso pode ser resolvido através de 2 mecanismos. Através do investimento público e através de parcerias público-privadas. Que ninguém quer. Mas pode ser feito um novo Em hospital. primeiro Não quer. lugar, a Unicinos é obrigada, não tem querer. Mas parceria maior aqui, Ela ó. tem Eu não obrigada a ter. Ela tem que construir o Isso anexo. independente O de Dr. qualquer Kling pode governo. construir um hospital. Viu, Estão André? construindo um em Novo Hamburgo. Independente de qualquer governo que venha entrar em São Leopoldo, agora tem um processo de irreversível de melhoria na saúde pública de São Leopoldo, a saúde base principalmente, que se chama Unicinos. Curso de medicina da Unicinos. Tudo bem. Isso já é visto, Vamos já é lembrar, notário. Bado, Hã? que o prefeito Moa deixou o acordo dele com o governo do estado em 250, 240 mil, Zambrano. 240 mil reais repasse mensal. Uma vergonha! Novo Hamburgo ganhava mais de 10 vezes mais do que isso. não Uma tô- vergonha! Não estou defendendo. A gente tem que falar as verdades aqui. Assim como a gente esperava mais do questão- prefeito Vanazzi, a vergonha que o prefeito Moa deixou na gestão anterior. Antes do Mais debate- de 10 vezes mais que... Esse não fez nada, Antes né? do debate político por um hospital, Vamos tem falar as questões, coisas como tem são. questões técnicas que têm que ser analisadas do que se quer como objetivo. Depois, politicamente, se constrói o caminho. Primeira discussão que tem que ser feita. Nós, leopoldenses, queremos um hospital centenário melhor ou um novo hospital? Esse é um ponto. O outro ponto que logo coladinho nesse vem, assim, é uma discussão quase que conjunta, é se eu quero ele 100% SUS ou se eu quero um hospital
com parcerias, convênios, etc. e tal, para atender. Mas eu queria chegar e não falei antes que a pior parte disso tudo, e é onde eu acho que o MOA mais falhou, e eu participei, fui procurador da administração do MOA. Baita participação, baita procurador, por sinal. Então, onde ele mais falhou ou não conseguiu agir, que é quase a mesma coisa, né? Se não for a mesma coisa, é a questão do corpo médico. Não tem. É dificílimo lidar, se faz concurso com o que se pode pagar os pessoal que realmente tem que trabalhar e cumprir horário, não vem por aquele valor. E se vem, tu já sabe que ele vai vir para atender e atender os dele e cobrando. E aí vai, e é um jogo sujo, porque nós temos um grande problema com a questão do corpo médico. E aí talvez esse fator Unicinos lá dentro comece aos poucos a mostrar um pouco melhor para nós de fora o que acontece lá. Mas porque não deixa de ser a caixa preta, André. Mas eu vejo assim, a saúde pública de São Leopoldo tem assim uma perspectiva muito boa, Leandro. Muito boa em função da Unicinos. Não sei, a gente vê de onde era, de onde estava, de onde foi, já é um... Não, eu sou um elogiador da UPA. Mas podemos... caminhar muito. Mas pelo eu sou um elogiador da UPA. Eu preciso pontuar isso, porque era uma coisa que não existia e depois de determinado tempo passou a existir. Mas atende a Zona Norte da cidade. Não, eu moro no centro... E tu vem pra Charlau. Porque foi atendido. Eu levei a pedrada na cabeça, fui lá pra UPA tirar radiografia e foi atendido. Eu quebrei a mão pegando um assaltante na rua, batendo na cara dele, foi uma delícia, né? Quebrei a mão. Lembra disso, Bato? Mas a radiografia tem certas coisas que eu não gostaria de lembrar. Tudo. Não, eu não fui no Centenário, eu fui na UPA e tirei radiografia na hora. É um hospital. 3 vezes eu fui atendido na UPA. Muito melhor do que todos os convênios que eu já tive, mas é de etc e tal. Uma gestão privada. Mas eu não sou contra gestões privadas quando ela traz benefício público. Nunca esquecendo que meu pai, a vida inteira, e hoje eu herdeiro de um laboratório privado em São Leopoldo, que sobrevive, vive e 99% só atende o serviço público da cidade, via SUS. Eu particularmente não tenho problema nenhum em ver o Hospital Municipal, nosso centenário, em ver essa união. Não ter parcerias com os planos de saúde. Mas não entendo. Tu quer ver uma coisa, Rodrigo? Quer dizer, entendo a decisão, mas não entendo ela se manter durante todo esse tempo, tá, Bando? Mas hoje qual é a parceria que tu vai ter? A Unimed já tem assim, 90% mas tem Centro Clínico Gaúcho do lado. Mas o Centro Clínico Gaúcho tem os hospitais deles. Não, ali em São Leopoldo não, tem que ir para Porto Alegre. Mas eles não... Bardo, só um pouquinho. Só um pouquinho. Não vamos entrar nisso, porque eu acho o seguinte, eu acho que a primeira parte da solução do problema é a gente ver o problema. Quantos leitos de UTI São Leopoldo tem hoje? Pós-pandemia? 20... Mudou bastante, teoricamente. Teoricamente, 22, põe os Covid junto. Vai ficar 35, com 30. Vai ficar com 30. 30 leitos UTI para 245 mil habitantes. Quantos leitos UTI tem no Novo Hamburgo hoje? Não dá para fazer essa conta. Públicos é isso aí. Públicos vai ficar a mesma conta. Todos? Não, aí tu tem o Hospital Regina, mas claro, que atende o SUS, por exemplo. Se 80% da população usa o serviço público, o que adianta tu ter 200 só um pouquinho. Parei só um pouquinho. São Leopoldo não tem leitos de UTI públicos ou privados e a saúde hoje é um principal problema da cidade. Hoje não, já há bom tempo. Bom tempo, né? Certo? Então, vamos começar olhando o problema. Hoje do nosso povo brasileiro. No início, tinha 10 leitos no início da pandemia. Se virasse uma Kombi, não tinha UTI em São Leopoldo. Então isso é um problema. Então, não posso tapar o sol com a peneira. Se virasse uma Kombi, o MOA, vamos ser justos e imparcial. O MOA não fez nada, o Vanazzi começou a fazer alguma coisa para melhorar. Tudo bem, não estou discutindo. Só que é o seguinte, o problema de São Leopoldo é saúde e é ter mais leitos de hospitais. A solução passa por parceria pública, parceria privada. Aí não é uma questão nossa de resolver, é uma questão do administrador. Mas o problema a ser resolvido é esse. Assim, esse aqui é um bom debate, como o programa está gostoso hoje. Você quer ver uma coisa assim? O Alisson vem avisar nós que tem 5 minutos. Vamos cobrar isso dos candidatos aqui. Nós vamos mais meia hora aqui, Alisson. Essa postura que nós não temos como resolver, os candidatos que nós vamos acompanhar aqui, nós temos a obrigação. Ela é muito vão ter que nos explicar muito bem. Mas o problema do Hospital Centenário, porque assim, tu vai construir um hospital novo, tu vai ficar com o mesmo problema do atual. Se for público.
Se for no mesmo modelo, isso ali. É o mesmo. For no mesmo modelo, construir sim. um hospital Sim. público, que nem tem um candidato a A prefeito lá. a questão não é o vereador. prédio. O prédio é uma das limitantes. Exatamente. Ele é uma limitante mas é o mais hoje. fácil. Mas é o mais, É o mais fácil de fácil de fazer. Mas resolver. assim, tu pode fazer um prédio top 10, construção, tu sabe? O problema vai ser, uma semana depois de inaugurado, vai ser o mesmo. Vai ser questão de pessoal, vai ser questão de recursos insuficientes, vai ser a Lençol, corporação médica, Da onde tudo, sai a folha do centenário, quem Exatamente, paga. sabe? Então, Isso. então bem, é uma coisa assim muito macro para resolver, mas eu acredito assim, ó, isso independe dos governos. Alguns conseguem ser piores ainda do que... Mas, por exemplo, na gestão passada, os caras até posto de petróleo, a maquete, eu vendi, botei meu apartamento à venda para morar na sala de recepção da maquete do hospital que eu ia construir, né? Botei, vou morar ali, porque era uma coisa de hotel 5 estrelas. Boa. Então são É uma boa utopias, relação. são coisas Aliás, que... inaugurar a maquete é um ato Sumiram oficial com a hoje maquete. já, né? Subiram com a maquete. Só que O enquanto cara subiu com a maquete Tá até na hoje, nossa né? audiência o Gilberto Winter dizendo: bom te ver, Rodrigo. Jacó manda abraço também, Chacó. E a Frida Idem, que é a cadelinha do Vinda. Vinda, obrigado pelo carinho da tua audiência, meu querido. Lá direto de Ivoti, na nossa audiência aqui. Senhores, chegando ao final do programa de hoje, evidentemente que a gente podia discutir mais algumas horas, mas o assunto é pululante, mas também nós não vamos conseguir resolvê-lo. Nós tratamos sim, de alguns temas muito importantes nessa noite, mas fica aqui o nosso desafio, André, de cobrar muito dos nossos políticos agora. Quais são seus compromissos em relação ao nosso Hospital Centenário e ao Sistema Público de Saúde de São Leopoldo? Sabendo que o dinheiro que vem do governo do Estado pode se manter esse, mas dificilmente vai crescer. Do governo federal, idem. Onde estará a mágica? Agora, do governo municipal, é possível que se invista? Como? Tira da onde para botar ali? Que é aquilo que a gente falava. O que é carimbado, o que é recurso livre, o que são investimentos que são feitos. Ele tem que dizer como faz. O governo municipal Vamos cobrar isso. aporta toda a arrecadação própria no Hospital Centenário. Quase 80 milhões Luiz por ano. Henrique Duarte de Camargo vai passar aqui o jogo. Adoraria, Luiz Henrique, só que não. O André Rota, teu ponto final. meu ponto final é que a gente faça que a gente leve essa reflexão para nossa campanha como eleitores, e que nós como eleitores, então vou aproveitar e fazer um gancho, que nós compartilhemos então os planos de governo em nossas redes sociais de cada candidato a prefeito, e que discutamos os planos de governo e não fiquemos compartilhando em nossas redes sociais o que o candidato falou mal do outro, se pagou pensão ou se não pagou. Entendeu? Vamos cobrar nós como eleitores que eles publiquem nas suas redes sociais os planos de governo e qual o pensamento deles que eles têm para resolver os problemas da nossa cidade. Tudo bem. Doutor Zambrano, sempre uma honra ter o senhor conosco, seja sempre muito A bem-vindo. notícia do Grêmio hoje, o Jeromel está com Covid. Presença, o Jeromel e o Kahneman. O Kahneman, então a dupla Kahneman, fora, né? Inclusive do Grenal domingo, pode Sim. ser. Acho que o mais importante... Grenal é sábado, doutor. Mais importante... Putz, sábado 2 dá dias para azar. sofrer. Dá Mais azar. importante É, o do problema é que azar. tudo que a gente falou pontual sobre política é podermos falar de política abertamente. Isso tem que ser sempre prezado e mantido. Tudo bem. Baldo Jacob, ponto final. É isso aí, que várias pautas, e elas acontecem, e talvez a saúde novamente vai ser, Leandro, uma das pautas principais, né? E todas as soluções serão apontadas, e aí daqui a 4 anos, porque Eu é uma sempre questão queria muito morar maior. num mundo Baldo que o político a maior promete. perspectiva que tem de melhoria na saúde, já que a gente lidou bastante com esse assunto, opinou bastante, a maior perspectiva e a perspectiva mais próxima de se tornar realidade é a intervenção do curso de medicina da Unicinos na saúde base de São Leopoldo. Verdade. E nós vamos estar aqui cobrando isso, cobrando dos nossos políticos, nos contem não só o que vão fazer, a gente quer saber como. O como é que vai definir o nosso voto. Agradecendo demais essa bancada maravilhosa. Hoje o Estação São Léo ele reprisa às 21 horas como Estação Hamburgo, já que a gente fala de vários assuntos afins aqui. Agradecendo sobretudo o carinho da sua audiência. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã a partir das 21 horas com vocês. Até lá.